Cito a todos aí que estão nessa doutrina, e o que eu tenho que colocar é assim, talvez que não esteja lá no livro, do que boa parte do que eu já escrevi está lá, né? Mas boa parte assim de como eu fui me aproximando dessa doutrina, eu acho que as pessoas não sabem, né, um pouco da minha história em relação ao Daime. Eu conheci o Daime, ou conheci a bebida ayahuasca em 1994. 1994, na Chapada Diamantina. Aí depois eu tive umas experiências com um Daime em Goiânia, ali perto da casa, perto aí, na terra do Cláudio. E aí eu cheguei a me fardar lá em Abadiânia, com o Wilson. Acho que o Cláudio conhece. O Wilson da Abadiânia. Aí, naquela época, não existia Alto Santo, existia assim, para quem está de fora do Alto Santo, só existia mesmo Ceflores, né? Não existia, não tinha esse conhecimento sobre a doutrina do Alto Santo. E meu contato com o Alto Santo começa em 1998 para 99. E aí eu conheço o Alto Santo e, e me identifico, né? Eu gosto do ritual, tenho mais apreço, começo a admirar mais o trabalho do Alto Santo. E aí eu vou me aproximando. Conheço Dona Persília, conheci alguns antigos, né, Dona Persília, principalmente nesse período que ela morreu em 2004. Eu fui, então, foram várias viagens. Cheguei a morar no Acre em 2002. 2002. Em 2002 eu já estava morando por lá. Enfim, acho que eu fiquei mais ou menos esse ano todo lá, né, em 2002. Aí a gente estava num processo político eleitoral, os trabalhos estavam mais difíceis e acabei que eu não fiquei no Acre. Eu já tinha formação, já tinha uma formação em Ciências Sociais na Católica de Pernambuco. E aí eu começo a me aproximar e conheço o seu Daniel Serra. O seu Daniel Serra é o meu principal interlocutor para essa pesquisa. Então, foi uma pessoa que me incentivou a fazer a pesquisa, foi o seu Daniel Serra. Então, eu fiquei hospedado muito tempo na casa do seu Daniel. Toda vez que eu ia ao Acre, eu ficava nas dependências, na casa dele. Ele tinha algumas casas, né? Em alguns bairros de Rio Branco. E aí eu conheci e ele foi o principal incentivador. Aí ele me disse assim, por que você não escreve sobre a doutrina, já que você gosta tanto, tem se interessado, é um tema que você parece que tem domínio, que você gosta e tal. Aí eu peguei aquela ideia dele, isso era 2004 para 2005, quando eu me inscrevi para fazer algumas cadeiras do mestrado da Universidade Federal da Bahia, né, de Salvador, a UFPA, Universidade Federal da Bahia. Aí comecei a fazer algumas disciplinas eletivas, e aí no outro ano, eu em 2006 prestei o mestrado e passei, né, no mestrado, com o tema me propondo a fazer uma espécie de biografia do mestre Irineu, né, aquela pretensão, até o Edward McRae, que foi meu orientador de mestrado e orientador de doutorado, ele mesmo assim não acreditava muito, né, ele disse, rapaz, essa conversa está muito bonita, mas ele achava que não ia ter fruto, né? Não ia desenvolver tanto. E aí ele foi se surpreendendo, eu vim várias vezes a Rio Branco, eu já tinha me aproximado, eu tinha essa amizade com o seu Daniel, né? Conhecia algumas pessoas, o seu Daniel me apresentou a família Carioca, foi assim que eu conheci o Jairo, foi assim que eu conheci a mãe dele, conheci a Dona Lourdes, conheci o Zé Carlos, conheci o Julinho. Foi, acho que numa dessas visitas do seu Daniel, ele me levou à Casa dos Cariocas. Também foi muito importante, foi muito
importante esse contato, né? Porque ali eu pude ouvir mais sobre a doutrina, e ele me levou a vários centros, né? Me levou também para a família Grangeiro, lá na C40, e foi me apresentando os trabalhos, né? Então, a pessoa fundamental nessa pesquisa, talvez as pessoas não saibam, foi o seu Daniel Serra. E toda a família Carioca, toda a família Grangeiro, e a todos aí da comunidade, de todas as igrejas, Rainha da Floresta, ao Zé, ao Ladi, a Madrinha Peregrina, né? E lá a C40, então, e o pessoal também do Bujari e o pessoal da Fortaleza. Então foi assim realmente muito importante a pessoa dele. Eu não esqueço nunca essa esse ato inicial do seu Daniel em relação de me proporcionar conhecer todo todas essas pessoas, né? E aí foi talvez uma relação de amor com a doutrina, né? Então assim eu gostei muito, me identifiquei, era diferente do que eu tinha sido apresentado, né, no Ceflures. E aí eu adentrei, já fazia parte da doutrina e ao mesmo tempo, nesse período, eu já tomava Daime, já distribuía Daime em Salvador, né, na área metropolitana de Salvador. Quando foi em 2002, a gente eu fundei uma igreja que a gente, no primeiro momento, chamou de Ciclo, que é o nome institucional que o mestre Neu deu à igreja que ele fundou no Alto Santo, e depois a gente carinhosamente apelidou o nosso espaço de Lua Branca. E aí foi concomitante eu tomando Daime, fazendo os trabalhos na Bahia, indo muitas vezes a Rio Branco, que foi necessário para eu poder escrever a obra Eu Venho de Longe, né? Que eu comecei em 2007 no mestrado, passei 2007, 2008, em 2009 eu entreguei. Em 2009 eu terminei o mestrado e, como fruto desse mestrado, o meu relatório final foi o Eu Venho de Longe. E aí a gente começou a trabalhar no Eu Venho de Longe desde 2009, a gente passou 2009, 2010, 2011. Aí, em setembro de 2011, eu findava a transformação da tese em livro e foi lançado pela Edufba junto com a Edufma, que é a editora da Universidade Federal do Maranhão. Também, através de seu Daniel, eu conheci o Maranhão, né? Nesse período, em 2007, ele também estava se transferindo de Rio Branco para São Luís. Eu fui várias vezes ao Maranhão, né? E encontrei com o seu Daniel desde o primeiro momento em que ele se mudou para lá, para São Luís. Acompanhei a fundação do Cicebris, que é a sede atual, né, do Daime lá no Maranhão, que o seu Daniel ajudou a fundar. Então, eu acompanhei os vários momentos também dessa caminhada do seu Daniel lá no Maranhão, desde a fundação da igreja, dos vários terrenos, dos vários locais. Talvez eu também tenha sido um dos fundadores também lá do Cicebris, né? Pelo menos de honra, ou convidado, ou presente, ou incentivador, algo nesse sentido aí. E aí eu fui a São Vicente Ferre, as entrevistas também foram mediadas também, facilitadas pelo seu Daniel, então acesso à família dele em São Vicente Ferre, em Viana, acesso ao cartório. Há muitos dados de São Luís, foi assim um grande presente que seu Daniel Serra me presenteou, né?
E aí eu pude fazer essa parte, esse levantamento histórico lá, um pouco mais aprofundado. Aí tem várias. Acho que eu tenho um acervo grande de fotos dessa época, lá, né, lá no local em São Luís. E aí, em 2011, seu Daniel falece. Ele falece, ele acho que ele faleceu em, não sei se em setembro, eu não me recordo agora da data de morte dele, mas acho que foi em setembro, por aí. E logo depois, o livro só saiu em novembro, final de novembro, início de dezembro. E aí ele não chegou a tempo, né? Ele não chegou a conhecer a obra, não viu o livro constituído, né? O livro lançado, né, em papel, ele não chegou a ver. Então, para mim foi uma grande perda que a gente teve, seu Daniel. E aí eu dediquei o Eu Venho de Longe ao seu Daniel Serra. Foi assim que saiu o Eu Venho de Longe. Então foi uma aproximação de muitos anos, né? Muitos anos. Desde 98, e a obra só foi sair em 2011. Foi mais ou menos aí uns 12 anos de aproximação, de entendimento, levantamento de dados, pesquisa, idas em cartórios. Os cartórios eram todos do Estado, né? Então eu tinha um acesso melhor a essa documentação. Como todos que eu encontrei em Rio Branco foram muito importantes. Eu digo assim, eu venho de longe, é um conhecimento de, de uma de uma comunidade, não é nada meu, não é nada assim. Eu fui ali tentar fazer alguns elos e criar um discurso que fosse linear, algo que fosse de forma linear, mais contínua, tentando dar um norte melhor. Não que a vida aconteça de forma linear, né? Às vezes ela tem retrocessos, avanços, ela se fragmenta, você deixa coisas, abandona coisas, daqui a pouco você volta novamente àquele tipo de busca, né? Então, a vida ocorre de forma fragmentar, é assim que eu percebo, né? E eu estava tentando dar um norte, dar um discurso linear sobre o Daime. Porque, ó, na época existia um bocado de literatura, mas todas elas muito contraditórias. Todas elas com vários pontos de vista, com várias formas de abordagem, e o assunto tinha 3, 4, 5 versões, e versões bastante contraditórias. E aí uma forma que a gente tentou resolver no livro essa contradição, para não desfazer dos depoentes, não desfazer das memórias, e saber que as memórias também são atualizadas. Quando olha o passado, cada vez que a gente avança no futuro, modifica o olhar que a gente tem desse passado, né? A gente tende a fazer outros tipos de análise, outros tipos de costuras, e as lembranças elas ficam contaminadas com o presente, né? Com tudo que a gente está vivendo no momento atual, a gente olhando para trás. Então, foi isso aí também uma coisa muito importante no livro, foi ela dar voz às pessoas que tinham várias versões, e aí a gente entrava com um pouco de análise, de ver o que era mais provável, o que era mais verossímil, ou o que era mais possível em cada polêmica, né, que se tinha em cada discurso das pessoas que tinham versões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, isso aí foi uma preocupação muito grande, né? E a outra coisa é que, nessa época, o que se tinha mais literatura era sobre o Sebastião Mota, né? Quando falava do Daime, automaticamente a literatura que se tinha era sobre o Sebastião Mota. Já tinha Vera Frois, a gente tinha o Terceiro Testamento, né, velho, do Jacud, a gente tinha todas essas, tinha várias outras, a revista Centenário, a gente tinha alguns escritos, tinha o do Alex Polari, de Livro das Mirações, mas todo um contexto
bem diferenciado do que era vivido e do que como era essa doutrina era executada ou ritualizada no Alto Santo. Então, eu senti que uma lacuna muito grande nessa época sobre o mestre Neu, dados, mais dados. A gente tinha coisas esparsas, tinha um artigo de, acho que não é Toninho, é de Marcos Vinícius, sobre o nascimento, sobre a certidão de batismo do mestre Irineu. E a gente, então, existia alguns dados bem recortados, né? Pessoas que escreviam aqui, ali, teses, teses como a de Arneide Semin, que é sobre mais Porto Velho, mas ela tentava também abordar o Daime. A gente tinha teses como a de Sandra Goulart, a gente tinha vários trabalhos acadêmicos que eram mais voltados a, a, ao Ceflures, né? Até porque o Ceflures era mais acessível, né? As pessoas um pouco mais dadas, abertas ao recebimento de pessoas de fora, né? Já no Alto Santo a gente tinha uma certa restrição, né? Tanto para chegar na casa da madrinha, mas nos outros centros não. Ali no Rainha da Floresta, no Ladi, no Zé, todas uma casa muito mais aberta, né? Sem esses critérios tão rígidos e mais aberta às pessoas de fora, né? Então a gente as pessoas não conheciam essas comunidades, né? Então eu acho que o Eu Vim de Longe ele contribuiu nisso para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o Alto Santos, sobre mais como é essa história do Mestre Nero, né? Mas como eu mesmo digo, eu não sou dono dessa história. Na verdade, a própria comunidade, todos os atores, né, que todos os participantes do Daime, esses que são os verdadeiros detentores do conhecimento. O que eu tento fazer lá é uma compilação, tento traçar uma coluna vertebral em que se arranja os órgãos do corpo, né, ou se arranja as temáticas, e essa coluna ela serve de sustentáculo linear para a gente ter alguma ideia. Mas também tinha um certo medo, um certo receio, porque toda vez que a gente escreve, a gente cristaliza. E a doutrina era muitas vezes, talvez a forma principal da doutrina é essa história contada, essa história oral, né? E quando a gente escreve, meio que cristaliza algo, né? Então, eu tinha um receio também nessa cristalização, que ia mudar a forma de ver o Daime. Mas eu acho que também colaborou e não foi muito fácil, não. O Jairo aí acompanhou, aí quando foi em São Sebastião, acho que de 2012, ou foi 2013, se eu não me engano. Foi 2013. Eu fui levar o livro para a madrinha Peregrina. Rapaz, não foi fácil, não. Ela já me olhou, já assim, com um olhar meio de canto. E aí eu, meio nervoso com aquele livro, entrego o livro na mão dela. Ela pega o livro e começa a abrir de trás para frente, né? Ela pega do fundo final do livro e vai passando as folhas. E aí começa a ver um bocado de documentação sobre o casamento dela. E ela pensa que eu tinha, na falta de conhecimento dela, né? Ela pensava que eu tinha entrado no guarda-roupa dela e pego aqueles documentos, né? E foram todos fotografados em cartórios, né? E fóruns ali da cidade. Tinha um fórum até central que ficava ali no pé da ponte, uma quina descendo o palácio. Ali foi um dos locais onde foi a maior fonte documental para de casamento, certidão de óbito do mestre. Então, tudo isso foi tirado de fotos de cartório. E ela pensou, naquele momento, que teria sido eu que fui lá furtar o, os documentos, né? E ela nunca entendeu isso e começou a dizer que eu estava cascaveando, que eu tinha cascaveado muita coisa e tal. E ela olhando de trás para frente,
Isso, Joca, o irmão dela, tenta botar panos quentes, tirar de tempo a conversa que a conversa estava ficando tensa. E aí ela meio que irritada com aquela situação, né, achando que eu tinha pego os documentos, a certidão de, de posse da terra, que foi eu peguei no Interact com o Chiquinho, que é um seguidor lá do Alto Santo. E aí, ao final, ela já muito fechada, aí eu disse, agora me tornei herege, não teve jeito, agora não tem jeito mais. E aí eu ainda disse, ó, benção, madrinha. Ela disse, Deus te abençoe. Eu ia sair todo desconfiado, né? Mas eu sabia que eu tinha feito uma obra para deixar um registro histórico, né? Algo que fosse mais plausível, mais perto da comunidade do Alto Santo. Eu acho que nesse sentido eu tenha conseguido, né? E hoje em dia, até outro dia ela estava, acredito que Alexandre, que é músico, que é casado com uma neta de é, Dona Veriana, é casado com uma neta de Dona Veriana, e que acho que estavam fazendo agora uma busca sobre músicas das quermesses, que saiu até a Escola o Cruzeiro, né? Saiu aquela primeira gravação. Nessa época aí, ela disse: Ah, tem o Paulão. Aí o povo se lembrou, porque não pergunta para ele, quer dizer, mais ou menos que ela já estava mais em paz com o livro, né? Exatamente nessa época aí da comunidade da, da Escola Cruzeiro, né? Dessas canções de quermesse, foi quando ela meio que aceitou. Aí eu venho com esse segundo livro, que meio que tinha pacificado essa relação e agora talvez piore, né? Porque tem muito fato histórico que é muito sensível nesse novo livro, né? Que é o Estou Aqui, que é a continuação do Eu Venho de Longe, continua depois da morte do mestre e tenta dar conta de que o destino que as comunidades do mestre tomaram e que cada um interpretou esse ritual e começou a dar um outro formato. E aí, mas também trata de temas muito sensíveis, como temas fundiários, né, como o tema de terra. E aí há uma disputa de terra muito grande, né, entre Dona Peregrina e Dona Persília. Isso leva mais de 9 anos. Muito conhecido na comunidade. Só que, geralmente, quem é um mensageiro, quem escreve, ele leva a pancada na frente, mas todo mundo sabe disso. Essa corrente, né? Esse conflito que teve entre as duas. E aí tem mais coisa. É um livro bastante revelador nesse sentido e que vai ajudar a compreender como se formou os daimes, né? Como se interpretaram o daime do mestre Irineu e tomou vários contornos. E esse é o objetivo desse segundo livro, que também levou um tempão, e eu acho que com muito receio de lançá-lo, né? Muito meio esquivado desde a relação que eu fui levar lá o livro para a Madrinha Peregrina, fiquei meio receoso. Aí eu também segurei esse livro um tempão para poder lançá-lo. Até que eu disse assim, olha, eu não quero ficar carregando isso não, daqui a pouco a gente desencarna, daqui a pouco, é muito pouco tempo, né, como diz o mestre Neu, né, o tempo é curto, né, eu chamo o tempo, né, para o tempo vir ensinar, que ele é rapidíssimo. Isso eu não vou ficar carregando essa. Aí lancei exatamente como mais um dizer do mestre, né, o povo que não aguenta a carga, ele arrega. Isso não dá mais para me segurar isso não. E aí na minha cabeça, eu distingui entre mensageiro, né, aquele que leva a mensagem, e os fatos históricos. Os fatos históricos aconteceram como aconteceram, não dá para ser mudado. E, e aí eu me vi realmente como mensageiro, não posso tomar a minha história de mensageiro como aqueles que foram protagonistas, né,
na história do Alto Santo, né? Cada um teve sua história, cada um teve seu momento de tensão, conflitos, dos mais variados ocorreram lá. E, e assim foi e assim aconteceu. E o que aconteceu ajudou para contribuir para que a gente chegue ao dia de hoje, para que a gente chegue aqui aos dias atuais e que o Daime hoje tem essa, esse perfil, né? Que tem esses vários perfis aí. Aí quando o Jairo fez esse convite, né, para fazer a exposição, aí eu resolvi, me deram até um roteiro para falar, mas eu digo, eu vou falar algo que não está lá, né, no livro. Né? Então, geralmente, boa parte das pessoas ligadas ao Daime já entraram em contato com a obra e já sabe mais ou menos o que está lá. Né? Eu não queria repetir o que está lá. Então, eu trouxe aqui um outro lado, né? O lado pessoal de quem fez a pesquisa, dessa minha trajetória e como chegou ao livro e como chegou ao segundo. Então, basicamente, eu pensei nisso, nessa abertura, para vocês terem entendimento, e estou à disposição para ajudar, né, e no que for possível, com a informação sobre a doutrina, que, né, foi um processo de levantamento histórico, então posso ajudar no que for possível. Né? Então foi isso que eu planejei para a noite de hoje, falar de algo que não estava lá ainda no livro, né? Algo que não estava lá nessas entrelinhas, né? Vamos dizer que são os bastidores, né? São os bastidores do livro Vem de Nós e algum já bastidor desse livro agora que eu estou aqui. Então é isso. Então, para não ser longo, até porque a gente começa às 9 horas, eu durmo cedo, geralmente eu durmo antes das 9, porque eu tenho uma fábrica, né? Eu tenho uma fábrica, estou voltado a essa fábrica, chego muito no pé da noite, mas como é um dia especial, eu fiquei aqui para mais tarde, para a gente poder aqui conversar. Então não vou me alongar, porque o que tem da doutrina está tudo lá, né? É por isso que eu já coloquei uma boa parte, está lá. E o que não for, a gente vai tentando aqui esclarecer ou tentar pensar, né, sobre a doutrina e o que eu puder colaborar com todos vocês, eu vou colaborar. É isso. É, e Maravilha. aí, maravilha? É excelente. Muito obrigado aí pela. Eu acho que foi muito importante a gente ter essa visão assim, né, do que é essa peregrinação aí em busca de conhecimento, né, em busca de informação. E eu acho que você conseguiu colocar bastante do cenário assim, né, que como as informações são difíceis de ser buscadas, né? E É. quando trabalhou, quando você narrou uma história aí de começou que ano você falou? 2000 e Não, 98. aí 98. Então o primeiro livro foi publicado em Em 2000, 2011. 2011. 2011. E o primeiro 2011, né? Então nós temos aí 13 anos de caminhada, né? E agora É. mais 12, né? Pro segundo. E, então, assim, e isso porque você teve lá, né? Caminhou nas terras onde o mestre nasceu, né? Caminhou nas terras onde o mestre consolidou a doutrina, né? E é isso. Vamos abrir o espaço agora aí pro Cláudio e pro Jário poder bater mais um papo com você aí, a gente poder conhecer um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais aí nos temas. Beleza. Vamos lá, Jair. Começa lá. Jair. Cadê ele? Oi, Começa aí, Jair. Puxa o fio aí, vai. meu som tá baixo, cara. Tô conseguindo ouvir, ó. Tá se ouvindo, não? Meu som tá bem baixinho. A gente tá te ouvindo bem aqui. Tá te ouvindo bem. Agora Aí cortou. Aí, pela disposição, eu brincava com o Paulo. caiu. Cadê ele? Dava Internet. retorno pra gente, Ah, ele voltou. Voltou. mas eu ouvi atentamente todo o seu discurso e duas coisas me chamam muita atenção, né, nessa narratória. Primeiro é
o fato do Daniel Serra, né? De ter sido assim o interlocutor, de ter sido a pessoa que incentivou, e em dois momentos, né? Ele faz isso em Rio Branco, quando morava aqui, e depois faz isso no Maranhão, né? Quando passa a morar no Maranhão. Então, isso só corrobora com o que eu já tenho falado com relação ao Daniel, que foi assim um dos maiores incentivadores de pesquisadores. Antes do Paulo teve o Paulo, estou me recordando aqui do nome daquele rapaz que inclusive as fotos que tem hoje, né, do Maranhão, muito documento do Maranhão foi ele que fez, nessa Olha, convivência com o Daniel. E a segunda observação que eu faço com relação à dona Persília também. E eu hoje mesmo aqui, vi um pessoal lá do, do Ceflimave, né, do Zé, está lá um ar-condicionado aqui, que conhece o Paulo, conhece todo mundo, e eu dizia para eles, olha, a dona Persília foi uma pessoa que nunca se escusou a falar da história dela, da família dela e a história do mestre Irineu para alguém que chegasse na sua casa. Ela largava tudo que tinha, sentava, oferecia um café e dava maior atenção para isso. Então, nós temos essas duas pessoas na história da doutrina que são, assim, os maiores incentivadores da pesquisa relacionada ao mestre Irineu. Foi com o Paulo, no trabalho de pesquisa oral que a gente fez em 1989, também ela deu a maior atenção. Acho que as maiores gravações que existem é da dona Persília, tem horas e horas gravadas com ela. Então, isso é importante, né? Nós temos aqui no chat, eu não sei se o Paulo está acessando, mas o foi. Matheus Serra, que eu acho que está também na live, Tá, tá, está tá lá em agradecendo as cima. palavras que foram direcionadas aí ao avô dele, né? O Matheus que toca essa obra lá. E eu gostaria também de registrar aqui a presença de uma ouvinte, né? Que eu fiz questão, é a Catarine Guimarães. Catarine mora no Piauí, e vai se apresentar à Igreja do Mateus, aí, do Daniel Serra, agora em junho. E ela disse, Jairo, eu quero ouvir alguma coisa, quero ouvir histórias do tempo do mestre, porque eu gostei da linha do mestre Irineu, me adequei a ela, me pediu uma opinião com relação à igreja próxima do Piauí, eu falei do Maranhão. Então, estou muito feliz, viu, Paulo, de ter a sua participação aqui. A gente lamenta fatos, né, que ocorreram não somente com você, mas você sabe também que eu enfrento também essa dificuldade, né, dentro do Alto Santo. É difícil a gente falar disso, porque imagina, você veio da Bahia, eu nasci e me criei dentro do Alto Santo, e quando a gente se dispõe a escrever, né, sobre o mestre Irineu, não é escrever sobre ninguém, é escrever sobre o mestre, muitas vezes a gente é mal interpretado, mas faz parte da batalha, faz parte de qualquer trabalho. Então, eu estou muito feliz. Hoje a gente está vendo a casa cheia aí, acho que o Bruno, o, o Rafael e o Cláudio. E a Cláudia, eu acho que estou vendo a Cláudia também, né? Legal. Nós estamos muito felizes de poder viver esse momento hoje aqui com você, sendo a grande estrela da noite. Obrigado, Paulo. Ah, beleza. Ô, Bruno, o Gabriel pediu para abrir o microfone para ele fazer algumas palavrinhas, que ele vai sair mais cedo. Ele escreveu aqui um agradecimento aqui para o Paulo. Abre o link aí para ele poder falar as palavras, aí depois, logo em seguida, eu já vou fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Paulo, nosso convidado de hoje. Conseguiu? Oi, Seu microfone está pessoal. Acho que cortando. agora vocês me escutam?
Peraí, deixa eu ajustar aqui. Oi, melhor agora? Me escuta? Estamos ouvindo Eu estou bem, pode escutando. falar. Estamos ouvindo. Perfeito, perfeito. Obrigado. Também o ritmo aqui corrido aqui em São Luís hoje, mas eu não podia deixar de prestigiar aí o convite do Jairo e do Paulo. Paulo é um querido, a gente troca aqui telefonemas às vezes aqui de mais de hora, né, Paulo? Com certeza. E, e eu pude acompanhar um período dessa pesquisa, tanto aqui em São Luís como em Rio Branco, né? E eu gostaria de comentar, né, fazer só um adendo, Paulo. Me lembrando aqui um pouco das idas contigo, nos lugares, nas entrevistas, eu lembrei daquela vez, uma das vezes que nós fomos lá no viúvo da dona Priscila, seu Sim, Pedro, né? seu Pedro. E a gente pelejando para gravar com ele, conversar com ele, ele conversa bastante. É conhecido por isso, ele se alonga na conversa e vai embora. Uma conversa muito boa, né? Contando as histórias do tempo do mestre. Então, passávamos às vezes ali a tarde toda ali, até uma vez que ele também deu para a gente olhar um inário manuscrito, né, pela Persília, e foi um momento interessante, afinal de contas, é a zeladora, deixada pelo mestre Irineu, e que isso lá no Ciclu, na Madrinha hoje é meio um tabu, um dos tabus também. Paulo falou alguns aí, e Jairo, um dos tabus é esse, né? Essa questão da Persília, que é decorrente do que tu escreves lá no livro, essas pontuações que são interessantes de notar para conhecer, para compreender um pouco da história, né? Do Daime. Então, as organizações que tinham nos comandos, né? O comando do batalhão feminino, masculino. Essa questão, Paulo, também te agradecer que tu disseste do meu avô, que ele era um entusiasta. E eu lembro que meu avô teve pouca instrução acadêmica, e lá no Acre, quando ele resolveu vir para o Maranhão, muitas pessoas mencionavam, né? Rapaz, o que que o Daniel vai fazer no Maranhão? O que que teu avô foi fazer no Maranhão e tal? Assim, tinha essa questão um pouco, não tinha uma confiança, né, que pudesse haver fora do Acre ali um dissidente do mestre Neu, né? Um dissidente que eu me refiro, uma pessoa que conviveu com ele e passou o período da vida terrena do mestre e está indo para outro local. É algo também que chamou atenção um pouco à época das pessoas. E recebi o Jairo aqui agora no Maranhão, fez o lançamento do livro. E aí, Jairo, muitas pessoas depois perguntaram, né? Rapaz, como é que o pessoal do próprio Acre não faz mais publicações, né? A gente só conhece o Jairo. O quão interessante seriam ter pessoas, membros ali orgânicos da comunidade publicando, né? E eu convivi muito tempo no Acre, vou anualmente ao Acre. A gente sabe quanto de pesquisadores que tem ali, né, da área da antropologia e diversas áreas, que são pesquisadores profícuos, né, com trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicam rotineiramente, mas que não falam do Daime dentro daquele contexto ali que é a APA, né? Ali a que chama de vila, né? Os nativos lá do bairro lá do mestre, lá da madrinha, chamam de Vila Irineu, né? Então, a vila ali, o pessoal da vila não escreve, assim, não publica sobre isso. Que eu acho que é também uma perspectiva, não porque não podem ou não querem, ou não têm a capacidade, mas porque realmente alguma emana da organização, da administração, talvez, das sedes, algo nesse sentido. Isso é algo que eu fico refletindo. E para finalizar, eu conduzo aqui no Maranhão uma pesquisa de mestrado, e um dos temas que eu tenho abordado de maneira mais intensa atualmente, né, já no final da escrita, é esse que o Paulo também pontuou aí, que é essa questão da não cristalização do saber, né? A gente é difícil. Você vai fazer uma pesquisa, Paulo, e eu te entendo quando tu fala isso, porque tu fizeste a tese, fez a dissertação, e a busca, sempre que a gente recebe a orientação, é de não cristalizar aquele saber, né? Buscar a não linearidade, né? Como é que a gente vai deixar linear um pensamento de uma comunidade, de um grupo e tal? Antropologicamente, isso aí é complicado. E eu acho que seja no Eu Venho de Longe, seja agora no Estou Aqui, tu conseguiu colocar esses paradigmas de pensamento, né,
Tem situações que tu cita 3, 4 pessoas ali, contemporâneos, que mencionam a história do mestre, e às vezes tu menciona até as discrepâncias que tem. Como, por exemplo, eu lembro agora aqui, não vem de longe, quando tu vais falar daquela fase da dieta do mestre na floresta, né, que não se sabe direito quantos dias foram. Um diz que foi 5, outros foi 6 e tal. Então, assim, a gente escuta e é natural que é da doutrina falada, né? Mas eu acho que seria essas pontuações, agradecer o Jairo e o Paulo o convite, e estamos à disposição aí para qualquer questão. Eu vou ficar mais um pouco aqui, mas não devo ficar até o final, porque compartilho do hábito do Paulo. Aqui as coisas começam cedo aqui, e acho que para vocês também aí, mas eu tenho um hábito de me recolher mais cedo também. Um abraço para vocês. Boa noite. É isso aí. Obrigado, Matheus. Paulo, boa noite aí. Boa Paulo, boa noite. noite, Jairo, Bruno, a todos. Finalmente, né, Paulo, nós conseguimos abrir um canal aqui de comunicação para a gente aproveitar aí o seu conhecimento, aproveitar a sua pesquisa, né, no sentido da gente poder estar até mesmo melhorando os nossos processos, né, melhorando os nossos trabalhos, né. Eu tive a oportunidade de encontrar com você algumas vezes lá no Alto Santo, Foi. e a gente trocou muito, não trocou não, né, eu estava absolvendo, né, passivamente o que você me falava das suas informações, das suas pesquisas, e isso aí me ajudou muito aqui, até mesmo no processo de transição no nosso centro, para se adaptar a esse trabalho mais voltado a essa linha do Alto Santo, né. Então, eu tenho muita gratidão, porque como você mesmo falou aí na sua exposição inicial, a dificuldade que a gente tem de acesso ao conhecimento originário, né? Então, ele é muito restrito e acaba que esse acesso ele só é permitido quando você desenvolve uma amizade, né? Que aí estabelece uma confiança e acaba que as pessoas conseguem comunicar e às vezes te falar, né? Essa questão da oralidade que é o conhecimento transmitido aí pelo mestre. Assim, eu gostaria de aproveitar, a sua presença aí para que a gente pudesse estar tratando, assim, de formas mais pontual determinados aspectos, já que você tem essa informação e você pode nos estar fornecendo um conhecimento a mais, até porque você teve acesso à fonte primária, né, que isso já por si só estabelece o objetivo principal do que a gente está construindo com esse movimento, né? E com seus estudos aí ao longo de décadas, analisando assim diversos documentos, né, fontes primárias, hoje, qual é a sua perspectiva ou qual o cenário para onde caminha a doutrina do mestre? O que te motivou você fazer essa pesquisa sobre o Daime, além do ponto em questão que é a dissertação de mestrado e o doutorado, que você conseguiu configurar isso no livro e tornar acessível esses dados para nós? Como que você vê esse cenário? Porque o cenário do encéfalo, a gente já está vendo como está sendo construído uma história, está sendo construído todo um conhecimento por parte deles, né? E nós que estamos buscando o sentido ou a estrutura originária tradicional, a gente tem muito pouca fonte. Como é que você vê esse cenário futuro? É, primeiramente, antes de lhe responder diretamente a sua pergunta, eu queria complementar uma pergunta do que o Jair falou. Ele tentou lembrar de uma pessoa que o seu Daniel ajudou muito. É Eduardo Baia. Não sei se é esse. Né? Eduardo Baia também foi outro que. Só com a cabeça, já que tu está sem áudio, Jair. Eduardo? Pronto. A outra coisa é que eu quero agradecer ao Jairo, que esse escrito que ele lançou agora não é da agora, não. Desde que eu conheço o É Jairo, antigo, é antigo, é antigo. desde que eu conheço o Jairo, ó, esses escritos, inclusive ele está citado lá no Evangelho. Os escritos dele, ó, só que eles eram meio que apócrifos, eles não tinham um título, não tinham uma organização. Era assim. E aí ficou armazenado no Eduardo Gabrich. O Eduardo Gabrich criou uma página sobre a doutrina e aí Uhum. pegou o texto do Jair e botou lá. Muita coisa o Eduardo Gabrich também fez, assim, né? Conseguiu catalogar. E aí
o Jairo foi essencial, porque ele trazia a doutrina ali de perto, trazia aquilo muito mais compreensível. Então, os escritos dele, para mim, eu usei, abusei dos escritos dele, estão todos lá no Eu Venho de Longe, desde aquela época. Desde aquela época que ele já vem escrevendo, ó. E muitas vezes que eu fui à casa do Jairo e ele sempre complementando, tem mais isso, tem mais aquilo, tem isso. Eu digo, rapaz, é um mundo de informação que o Jairo vem trabalhando. Muito tempo mesmo. Então, eu quero agradecer ao Jairo, porque foi um dos escritos muito importantes, foi fundamental para o Vem de Longe, foi esses escritos aí, eu me lembro bem. Em relação à doutrina, é porque eu vejo assim, o futuro ele é marcado pelo presente, né? Como a gente está conduzindo o presente é que ele vai definir o futuro. A trajetória ela é dinâmica. Eu acredito que o Alto Santo agora ganhou um pouco mais de visibilidade, tem mais casas hoje no país procurando essa ritualística, né? Tem muita gente já executando. Em Goiânia tem o Cláudio, eu me esqueço o nome da outra sede que tem, que é vinculada ao pessoal acho que é do Nica ou é do Ladia, não sei. Lá Ciclu também GO, Ciclu GO. Ciclo GO, pronto, tem um Ciclo GO, tem um pessoal no Pará, né, que era ligado ao Tupi, tem gente em São Paulo ligado ao Ciro, que é ligado ao Cicloju. Tem várias igrejas em São Paulo, acho que umas 3 ou 4. Tem o Eduardo que o Jairo captou, né, que era o Estrela Guia. Tem o Cláudio também foi. Eu conheci o Cláudio através do Jairo. Esse movimento também de juntar todo mundo, de trazer as pessoas para o Alto Santo, também é um movimento do Jairo. Se eu tenho 20 e poucos anos, acho que ele tem uns 30 anos fazendo isso. Que ele parece novinho, mas não é não. Ele também é velhinho, vai. Então, faz muito tempo que ele faz esse trabalho. Então, realmente é isso. Então, o que eu acredito que vai ser exatamente o que nós que estamos aqui, né, que todos aqui são representantes mais ou menos de trabalhos ou de igrejas que estão aí, o que é que a gente vai fazer, né? Mas eu acredito que já tem mais uma cara, tem mais gente, né? Eu acho que já tem hoje uns 20 centros, 30, 20 e poucos centros já voltados a essa ritualística, pelo menos ou em transformação ou em adaptação, outras já são bem estabelecidas, mas é um panorama muito diferente, que quando começou a maioria só tinha Ceflures, 80, 100 casas hoje que tem no país são casas do Ceflo, né? Então, eu acho que o Alto Santo ganhou maior visibilidade, as pessoas estão indo mais ao Alto Santo, existe toda uma busca, né? Eu acho que tende a prosperar. Eu acho que tende a prosperar, mas vai depender de cada um de nós, né? Vamos depender de cada um de nós aqui que estamos buscando trazer essa doutrina do Mestre. Aí tu me perguntou o que seria o futuro. A outra pergunta, porque eu tinha essa questão do Eduardo e do... A segunda pergunta, Cláudio, qual foi? Cadê ele? O som tá fechado aí. Foi qual o cenário que você visualiza, né, para onde vai caminhar a doutrina do mestre, né? E o que motivou essa pesquisa sobre o Daime, além da Agora. necessidade de você publicar a sua dissertação de mestrado e a tese de doutorado? Rapaz, eu cheguei no Acre, minha biografia é meio atípica, né? Minha formação não é uma formação muito linear, não. Eu já trabalhei até com naturopatia, fiz íris diagnose, me formei em arqueologia, tenho formação em antropologia, aí fiz mestrado, tem muitos saberes aí mas eu estava meio perdido, né? Aí o seu Daniel, aqui volta ao Daniel, o seu Daniel diz, rapaz, você sabe um bocado, para que você está nessa? Porque você não escreve sobre a doutrina daquele jeito dele, né? Aí eu disse, rapaz,
Aí fui pegando. E eu acho que o Matheus acompanhou, que todo esse momento lá no Floresta, lá na Adalberto Senna, lá em Raposo, em, aí nessa sede atual também que está o Cicebris, que é lá no nome da cidadezinha, rapaz. Eu me esqueço o nome do bairro. Só sei quando eu estou no Maranhão, aí a memória reaviva. Mas foi o seu Daniel. O seu Daniel foi que me deu, de alguma forma, me pegou no astral ou na realidade e me deu um incentivão. E eu fui conhecendo essas pessoas lindas, que é a família do Jário, conheci Dona Lourdes, um encanto, conheci toda a família, todos os irmãos, isso me encantou. E aí foi esse o verdadeiro motivo, foi um encanto. Eu me encantei novamente, né, pela doutrina, e aí eu disse que foi isso que me levou, esse foi o verdadeiro motivo, que eu ali encontrei algo muito especial no meu coração, né? Então, o seu Daniel, para mim, é a pedra fundamental, não tem. Ele até hoje, eu fecho o olho, daqui a pouco eu lembro dele e tenho boa lembrança. Para tu saber, uma vez ele teve lá na Bahia, ele foi com o Chester, e aí, na hora de dormir, aí eu disse: Ó, seu Daniel, o senhor dorme aqui nessa cama, era a minha cama que eu dormia e tal. Daqui a pouco ele se enfiou, ele pensou que o lençol era a fronha, ele se deitou. E aí, aquela figura. No dia que eu levantei um cruzeiro lá na Bahia, também seu Daniel estava. Então, seu Daniel, para mim, foi tudo, não tem nem o que dizer. E ficou, quando a gente pensou nele, ele foi embora. E ele estava relativamente bem. Quando ele decaiu de uma vez, né? Mas ele estava mais ou menos bem, viajando por aí e tal. Daqui a pouco ele adoeceu, ficou um pouco mais convalescido e de repente ele foi. E aí ficou esse vazio, né? Mas não é vazio, porque na verdade ele está dentro do coração de quem o conheceu. Então foi isso. Eu acho que não tem um outro motivo. O motivo foi que o seu Daniel chegou com o dedinho lá no meu coração e disse: Rapaz, é por aí. E aí eu botei fé naquilo, acreditei. Aí o meu orientador mesmo não achava que eu ia realmente chegar, mas quando eu chegava com as informações totalmente diferentes do que se tinha sobre a doutrina, aí ele foi realmente acreditando, né? Foi como o hino do mestre, né? Vou seguindo os meus passos, se eu achar firmeza, eu vou. Não, que ele viu que os dados tinham muita consistência, então ele foi acreditando. Mas nem o meu orientador, na época, acreditava que eu ia dar conta do trabalho, né? Então, ao final mesmo, foi magnífico. E até hoje a gente se tornou grandes amigos, ele também participou desse outro livro. E é uma fonte de diálogo também, porque esse livro também teve impacto no ICEF. Eu tive agora no lançamento, fui fazer um lançamento no Mapear, e as pessoas de lá tinham coisas no ritual do Icéfalo que eu nunca tinha visto. Por exemplo, eles lerem o decreto do mestre, eles lerem o decreto ipsilítere, como está no livro Evangelho de Longe, o decreto da concentração. Eu me lembro também que o Icéfalo não cantava Pisei na Terra Fria. Eles não cantavam. Aí depois do Eu Venho de Longe, eles passaram a cantar o Pisei na Terra Fria. Então o Eu Venho de Longe também teve impacto muito profundo lá no ICEF. Teve mudanças. Eu digo, rapaz, eu não sabia que tinha sido tanto, né? E aí é uma mediação, né? Porque todos eu tive lá e vi como também teve impacto. Então, eu acho que foi importante também, não só para o Alto Santo, como também para o próprio Céfalo também, que de alguma forma ele tem a raiz lá, né? Mas aí ele toma outro caminho. E para isso também foi bem importante. Não sei se eu respondi aí, viu, seu Paulo? Aí, Jairo, Sabe? tá sem Cadê? som. Tá sem som. Pronto. O dele tá sem som. O verde não está mesmo, não.
Jairo? Ele está indo e voltando. Já que ele tá, eu vou aproveitar e fazer uma outra aqui para você aqui, enquanto ele vai resolvendo. Ô Paulo, o Bruno, eu acho que a gente poderia deixar registrado aí, ó, que hoje nós chegamos a bater 38 participantes aqui na live, entendeu? Desse jeito aí nós vamos ter que convidar o Paulo para uma segunda rodada também. Ele vai ter que fazer esse esforço de dormir mais tarde um pouco e trazer mais informações aqui para nós, entendeu? Porque Estão me nós ouvindo batemos agora, não? 38 hoje. Ô Jair, tá aberto aí, Estão me pode falar. ouvindo? Estão me Estamos te ouvindo? ouvindo. Estamos te ouvindo. Ah, então consegui arrumar aqui, então. Não, tranquilo. Vamos seguir, então, né? Faz aí, já. Faz seus. Não, Oi, estão me ouvindo, né? Tamo. Não, o que eu tinha de comentar, já comentei, né? Eu acho que a gente pode abrir aí para ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Paulo, né? Eu estou tranquilo. Tá, então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta boa aqui para ele, aproveitar o conhecimento dele, nós temos que perguntar. Eu vou perguntar, você tocou num assunto, você falou uma palavra aí, eu gostaria de aproveitar e a gente fazer uma pergunta. É a questão de zeladoria de inários, tá? Como que é a sua percepção com relação a este tema? Porque temos visto muito assim, o fulano é zelador do inário tal, Beltrano é o zelador do inário tal, né? Então, como você, como um dirigente de um centro, como é que você escolhe, né? Ou você define para o teu grupo qual é a versão de inário que vai ser escutada com o objetivo de aprendizado? Você tem você tem esse ordenamento no seu grupo? Como que ele funciona lá? Eu geralmente a gente tem que escolher, né? Porque se você for fazer um trabalho históricos ou um trabalho de análise sobre os inários, que eu acredito que até está sendo feito, eu acho que tem pesquisadores agora já se debruçando nisso, você vai ver uma variedade de entonações ou de melodias que são diferenciadas. Tem uma que me chamou muita atenção, talvez vocês não saibam, né? Mas o Jairo sabe, com certeza. Que é assim, na Madrinha Peregrina entrou uma versão do Germano Guilherme, aquele que é Deus aonde está, aonde está. Esse não, aquele. Do sol vos nasce a luz. Esse aí. Do sol, lá na Madrinha canta, do sol nasce a luz, e neste azul que faz mais. É a mesma forma o 35, o agora mesmo. Também tem uma variação. Tem uma variação. O que é que ocorre? Dois hinos. Dois hinos. Eu já cheguei na Madrinha Peregrina, o povo está dando continência com a mão direita. Já não só hinos, são várias coisas que acontecem, que é a dinâmica cultural, as pessoas, às vezes, um começa e outros seguem aquilo ali, né? Até o Júlio, o Julinho e o Zé Carlos sabia dessa versão do Germano, mas tocava a versão que deveria estava sendo esperada lá. Então, essa coisa dos hinos é uma espécie de terra movediça, porque, por exemplo, chega nos granjeiros e você ouve uns acentos. Eu estava dentro da mata. Eu estava. E aí? Qual é o correto, o acento forte? Eu estava dentro da mata ou eu estava? Aí Dona Pecília tem certas repetições também de hinos, que fica mais... O Ceflures faz essas repetições. Então a gente entra num terreno bastante delicado, né? Agora, o Jairo nasceu de casa, veio essas transformações, veio essas outras versões. E a gente meio que tem que escolher uma. Eu tive que fazer um mix. Eu aprendi muito com o Jairo, porque a questão dos fogos também é diferente. O povo está soltando fogo. Soltando fogos até. E tem um professor aqui, tem um professor que vai deixar de ensinar, e o povo soltando fogos. Eu vi isso lá no Alto Santo. Com Viva, né? Eu vi. Tinha até Viva. E tinha o Viva antes.
Aí eu perguntei, Jair, é isso mesmo? Ele, rapaz, nunca foi desse jeito, não. Mas tá sendo Não, assim. Eu digo, oh, meu Deus. não, eu falo isso com muita preocupação. Eu estava num trabalho, acho que em 2017, no Finados, e eu vi o hino 34 da Maria Marques ser bailado com mazurca. É, Eu, eu olhei assim e falei, ué, peraí. Ainda eu perguntei pro Zé Carlos. Ué, Zé Carlos, como assim? Eu já tinha. Aqui mesmo no Alto Santo eu já vi esse hino sendo valsa e agora já mudou para mazurca. Eu fiquei sem é, entender aquilo, entendeu? Eu perguntei para ele. Aí o Zé falou, não, isso aí é alguém que tá comendo bola. Mas, ô, é. não A dá, né? gente ri, mas não é de rir, não. É meio Não, triste, assim. Entra uma justamente. coisa. Essa coisa do Germano, principalmente, né? O Paulo sabe, deve ter ouvido várias histórias de que o Germano era muito exigente com o inário dele, né? Ele falava que não gostava que mexesse na casa dele, né? Que era o inário dele. E aí você vê, hoje, dois hinos do Germano, eles estão totalmente fora de melodia, né? E uma Totalmente. coisa assim que tem gravações antigas, né? Não é falta de vamos dizer assim, Re- de base Registro. documental, não. Tem gravações antigas com os hinos no compasso correto. Do sol, luz nasce a luz. É uma melodia linda. E olha o que a letra do hino fala, né? E, infelizmente, alteraram, né? Alterado. Um dia conversando com o Toninho, o Toninho não abre mão, né? O Antônio Alves não abre mão da versão, que foi ele que colocou essa versão, né? Que implantou. E ele não abre mão. Ele disse, não, é cultura. Cultura, as pessoas vão se acostumando e aí tá no que tá, né? Agora, É, Paulo, e esse hino tem várias versões na internet, né? Eu acho que você já viu, né? já. Acho que é o hino que tem mais versões, é esse do Germano, né? Você tem muitas versões dele. Muitas versões. Eu, É, eu, eu opto e eu prefiro ficar com a que eu aprendi, né? Inclusive com meus irmãos, com o Júlio, com o Zé Carlos, que é a versão mais compassada, a versão original mesmo dele. é isso. Mas Mas o, isso o acontece. Cláudio, viu, Paulo? O Sim. Cláudio ele fez uma pergunta, a gente acabou entrando nessa questão de Inário, mas tem tudo a ver com a pergunta também. Mas ele me fez essa pergunta, eu acho que na preparação da reunião de hoje. Sim. Existe a figura do zelador de Inário, né? Isso é. Existe. Isso é certo. Isso aí é Né? verídico. Uhum. Tá, Ficou Dona Persília, zeladora do Cruzeiro, e também passou a zelar o da Maria Damião, porque Maria era Maria amiga, Marques. Damião. É. Maria Marques. Ficou seu Chico Grangeiro com o João Pereira, e ficou o Germano com o seu Luiz Mendes, né? Luiz Mendes. É. Mas o Luiz Mendes não entronchou essa melodia, não. Ele canta desse jeito aí. Ele canta certo, né? Aí, Ele Paulo, canta. aí não querendo polemizar, mas que a gente consiga trazer mais luz, aí entra um outro questionamento. E o Vivas? Ele é para antes do hino ou depois do hino? É, mas aí eu tenho que perguntar ao meu interlocutor principal, porque foi ele que me deu a instrução do Viva, foi o próprio Jairo. Jairo é a pessoa melhor que Vocês tem para falar nisso. estão me apertando para você Apertando, me apertando. abraçar, né? Não, aí nós vamos ter que Olha, fazer uma live só com o Jair, então, para poder eu esclarecer um monte de aprendi, coisa. eu aprendi, e aí eu tenho uma tese com relação a isso, né? Eu acho que tese, olha, Paulo, uma Ó, tese com isso. Eu tenho uma toda opinião pedra com tem uma relação a isso, porque o opinião. Viva, aliás, o hino, eu falo isso sempre onde eu ando, o hino é um ser, né? É um ser divino que ele baixa no momento em que você executa ele no salão. Então, se é um hino de força, um hino né? Eu tenho que dar viva antes dele. Eu Eu saiba dou disso. viva antes dele, né? Porque eu estou chamando um ser de força, um ser que vai dar um movimento diferente no bailado, mais animado, né? Tem hinos que você tem hinos durante a execução de Inário que você se vê dentro de um quartel,
né? Marchando mesmo, de verdade. Então, o Viva é antes de chamar o ser divino para baixar. Né? É uma referência a ele, né? É uma espécie de continência que nós estamos dando para aquele ser divino que vai baixar naquele momento. A minha opinião é essa. E eu aprendi assim. No Alto Santo eu vivi a vida inteira as pessoas dando Viva antes de cantar o São João, por exemplo. Isso, o correto. Verdade. E eu aprendi contigo, porque não sei se tu se lembra, eu te dei um inário, aí tu sai marcando é nesse, é nesse, é nesse, E porque tinha uma guerra. Sim. Tinha uma guerra. E aí eu fiquei veja que eu não entrei nessa seara de ficar discutindo versão de hino, porque como tem muitas versões dentro do Alto Santo e dentro do Céfalo, eu digo, eu não vou entrar nisso aí, é muita coisa para minha cabeça. O mensageiro, por exemplo, no Alto Santo, há trabalhos, aí depende muito de quem está dando Viva no momento, porque isso é inspiração, né? Tudo é momento, tem momento mágico dentro de um trabalho. Já teve inários no Alto Santo que se deu Viva antes e depois do mensageiro. Tão bonito foi a execução, a repetição do hino, que o Antônio Alves sentiu vontade de dar Viva de novo. Então, tem muito dessa coisa, porque tem muito momento mágico durante um trabalho. Né? Justamente. E, infelizmente, a gente perdeu os fogos, né? Que dava assim uma... Nossa, os fogos era um complemento muito especial no trabalho, mas tranquilo. Agora, assim, aproveita. Os fogos não tem mais? Não, porque tem uma lei estadual agora aqui que proibiu, né, a fogos com estampido. Ah, não sabia. Mas a lei ela tem não é uma brecha, ela tem um parágrafo, né, um artigo que ela permite as comunidades tradicionais usarem, desde que não seja em áreas urbanas, tem umas regrinhas aí. Mas lá no Alto Santos eles optaram por não usar, em definitivo. Eu não sabia, não. Olha. Aí assim, aproveitando aí os dois aí com a questão, eu também tenho uma pergunta aqui que eu gostaria que isso aí fica até fácil da gente poder estar discutindo, já que nós estamos falando do Viva, está falando de Inário. E a pergunta que fica é o seguinte: ao longo aí, depois de 1971, houve muitas mudanças ali no Alto Santo ou não? No ritual? Porque isso é polêmico. Não, aproveitar, entendeu? Com certeza a minha dúvida é a dúvida de muitos que estão aqui. Mas eu acho que você vai ter que ler o Estou Aqui, porque o Estou Aqui vai dar essa carta toda. Não, eu até tenho uma pergunta do Estou Aqui, entendeu? Lá pro final eu deixei a cerejinha do bolo lá pro Estou Aqui. Fica tranquilo. Mas assim, na opinião, vocês que têm uma vivência de participativa, o outro tem uma vivência já de pesquisa, que consegue levantar, ver fontes. Como que é isso? Como que funciona isso para vocês? Houve muitas mudanças, tem que ter feito um resgate mesmo dessa memória? Ou como é que é isso? Paulo está passando a bola para mim. Estou passando a bola. Assim, ó, é público e notório que a madrinha peregrina, quando o mestre Irineu faleceu, ela não estava ainda totalmente preparada para assumir espiritualmente o comando do trabalho. Isso aí todos nós sabemos, né? Estou aqui falando mal, enfim. Não tá falando. E aí, como é que os trabalhos passaram a ser conduzidos? As pessoas que estavam mais próximas dela é que, de repente, tinham poder de decisão, e aí acabavam tomando uma decisão aqui, outra ali. Então, foi mais ou menos isso. Então, dentro desse contexto, houveram, sim, algumas mudanças, algumas quebras de tradições, etc. Mas depois se procurou corrigir algumas coisas, muitas coisas foram corrigidas com o passar dos tempos. Né? A partir de 89 tem a mamãe e o papai se aproximam mais da madrinha peregrina, voltam a morar no Alto Santo, então teve uma série de correções que foram feitas nesse período. Para você ter uma ideia, teve período que no aniversário do mestre de Deus cantava o Ramalho, e no aniversário do seu Raimundo Gomes cantava o Cruzeiro, então isso foi corrigido, só para ter uma ideia assim, dessa contextualização que eu estou colocando. Mas aí a madrinha assume esse comando em
1987, recebe o hino à bandeira, e aí a coisa firmou, né? Muita coisa voltou para o seu ponto central e tem se comandado até hoje, né? Aí a gente vem para a questão dos maracás, por exemplo, né? A última mudança que fizeram lá, que eu não consegui entender até agora, porque. Mas são coisas assim que acontecem, de repente alguém diz: olha, vamos acordar que não é por aqui o caminho, é por aqui, aí se corrige, por aí vai. Ok. O Né, Maracá Paulo? diminuiu, né? O Maracá diminuiu agora lá. O Maracá diminuiu. E assim, se você vê a vibração do trabalho, acho que o Paulo ainda não viu um trabalho Viu? com o Maracá. A vibração do trabalho Os diminuiu maracá grande também. não tem mais, não. A vibração do É. trabalho diminuiu igual o tamanho da lata. Impressionante. Ó, eu vou aproveitar aqui. Você queria falar alguma coisa a respeito, Paulo? Desculpa aí interromper. Não, agora complementando ele, assim, veja só, toda cultura, de alguma forma, que é tudo que é a nossa resposta ao social, ao modo de vida, aí eu vou falar com um pouco de antropólogo, né? Ele tende a mudar, a vida é dinâmica, tá certo? Agora, o Alto Santo se dedica à tarefa de manter mais ou menos viva a memória do mestre. Então, cada vez que ele mantém um trabalho mais original, mais ele fica parecido com o mestre, né? E aí, quando vai chegando no maracá pequeno, a continência com o lado direito, é feitio, reduzir meu corpo em pó, tem várias coisas, né? Tem muitas coisas que são diferentes, né? E não é só lá, não. Não é só lá, não. Todas as casas têm tem algo ainda que também é bastante dinâmico. Por exemplo, não falando mal do cicloju. Aí, na concentração todo mundo fica de pé, não é só as mulheres, não. Aí não ficam na mesa, só fica o presidente na mesa, a mesa fica vazia. É uma É mesmo? coisa que. Isso fica lá. Tu nunca foi, não, a concentração lá? Não, já fui, mas eu confesso que eu não prestei atenção. Não, Não, precisa não, eu fui inário, não era ter concentração. nada. É. Concentração lá é desse jeito. Aí você chegava na madrinha, também não tinha mais ninguém na mesa. Tiraram as cadeiras da mesa. Não sei se voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou os homens para É, a mesa ou as cadeiras vazias? não, voltou os homens para a mesa. Voltou os homens para a mesa. Pronto. É. Então tem certos Você períodos. chega Hein? no Zé da Miriam, estão tocando tabaca, né? Estão tocando tabaca e com maracá e tudo na concentração. Entendeu? Vai cantar o hino, não canta a capela, canta com o maracá e o tabaca lá batendo. É. E já fica bem diferente. Já o Nica está mais parecido com os granjeiros e com a família carioca que ficava ali fazendo meio de campo, fazendo as coisas aqui entre a madrinha, mas sempre o Jair diz: olha, não é bem assim, é diferente. E aí são várias dinâmicas, né? Que a gente vê que não só é hino, é viva, continência, é maracá, vai tudo mudando, vai ter uma dinâmica própria. E eu acho que o papel desse grupo aqui é trazer uma certa memória, a gente compreender também que a dinâmica para alguns grupos é bastante normal, né? Mas a gente que está interessado em preservar vai resgatando essas memórias aí. Mas eu acho Uhum, que é só isso. uhum. Eu tenho uma pergunta no final, eu vou deixar ela, mas antes para a gente abrir, Jairo, eu só queria fazer um questionamento aqui para gente alinhar e abrir as perguntas, né? Assim, uma vez eu li algum texto, a madrinha, acho que em algum manifesto, ela falando a questão do Daime ser uma doutrina esotérica, então ela não carecia dessa expansão com o objetivo de evangelizar ou catequizar para as pessoas entrarem dentro desse contexto, né? Então não tinha essa necessidade da expansão na cabeça deles. Eu vi esse manifesto, acho que foi de 2006, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a gente tem visto diversas tipos de trabalho, né,
como se diz, o próprio céfalo, o próprio céfalo carece de uma identidade, né? Porque você vai em lugares, eles mexem com banda também, já mistura, você vai em outro canto, aí os caras já fundaram o xamanismo, o neo-xamanismo, e tá por aí, né? Então, assim, o aspecto original e a característica esotérica, né, ela certamente ela vem de registros, né, que nós temos do mestre no círculo esotérico da comunhão do pensamento e na Ordem Rosa Cruz, que é tradicional, é originário e mantém aquilo, né? Vocês não acham que isso, de uma certa forma, poderá gerar uma certa confusão ou não contribuir para que algum centro realmente tenha essa tendência a querer seguir esse caminho? Esse é um ponto. E o segundo que eu gostaria de perguntar é o seguinte: há registro histórico, por exemplo, da questão do mestre tratando a doutrina ou a bebida de daime e santo daime? Tem, tem. Posso responder a última? Pode? Eu tinha essa coisa, a gente ouve muito lá no Alto Santo, e eu, durante muitos anos eu tratava como daime e achava que daime era realmente a forma que o mestre Deus tinha falado. Mas o Edward, meu orientador, me chamou a atenção. Disse, rapaz, você sabe quantas vezes está escrito no tal do Estatuto do Mestre o nome Santo Daime? Eu digo, rapaz, quando a gente deu o Ctrl F, umas 20 e poucas, Uhum. escrito Santo Daime. Aí eu digo, e agora, José? E foi lido isso muitas vezes. Foi lido na frente do mestre Neu, esse Santo Daime, Santo Daime. Possivelmente esse nome Santo Daime foi o nome que o povo lá de Porto Velho achou mais adequado, né? Principalmente o Zé Vieira, e colocou lá. Mas, de qualquer forma, o mestre estava na leitura disso aí. Então, você dizer que não era Santo Daime, agora, correntemente, na fonte oral, todo mundo fala Daime. Uhum. E ficava meio no Alto Santo. Agora ficava meio desdizendo essa história de Santo Daime. Nunca vi mexer com Santo Daime. Mas aí, diante do estatuto, que tinha 23 no Ctrl F, escrito lá Santo Daime, eu digo, realmente eu não tenho nem mais o que dizer. Eu fiquei sem palavras, né? Eu mesmo levei checkmate. Entendi. Eu, O grande questionamento é: o mestre, será que leu esse estatuto? se ele ouviu, pelo menos, né? Que ele ouviu, né? Ele ouviu, pelo menos, né? É, Diz que o povo justamente. dormiu, né? É a mesma, entra na mesma questão do Centro Livre e o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, né? Que foi da última reunião. É. Então, Olha, a gente tem bastante perguntas aqui pelo chat, sim. aí Então vamos. pedir licença ao Cláudio aí, e aí até pedir para o Paulo ser bem didático aí nas respostas, né? Vamos lá. Amigo, tal, eu fico... Tá, a Catarine Guimarães, que está estreando hoje aqui no grupo e está indo lá para o Mateus Serra frequentar, diz que fica confusa com a gravação da Maria Damião e que há duas versões, e que a que ela estuda mais é a versão da Dona Persília. Está correto, né, Paulo? Mas tem frases que a gente não escuta em lugar nenhum do Alto Santo. Se você for cantar, eu tenho essa versão aí fotografada. Acho que tem um hino da Maria Damião. Ela fala, isso é uma lente de aumento. A luz de aumento. Luz de aumento, né? Mas você não escuta por aí aumento. Você escuta? Nem lá no Alto Santo, nem com vocês, eu escutei isso. Agora, no caderno dela está uma luz de aumento. A luz que nos guia é uma luz de aumento. É esse hino? É esse aí. Siga em frente, meus irmãos, recebendo sempre este alimento. Tu canta aumento ou tu cantava de outro jeito? Mas lá a gente canta aumento mesmo, luz de aumento. Porque a gente muito ouve alento. Essa é uma luz de alento. Não, lá a gente canta aumento mesmo, luz de aumento. Aumento mesmo. Então tá na Persília. Agora tem uma resistência também lá do Alto Santo às versões da Dona Persília, entendeu? Porque teve uma questão fundiária entre as duas
E isso meio quando falava em Dona Persília, a coisa pegava, né? Há né? uma resistência à Dona Persília. Por Dona Mas Persília, não fica. a Diga aí. Catarina está correta em estudar a versão da Dona Persília, né? Está correta, está correta aí. É uma versão que tem que escolher. A gente não tem muito agora. Eu estou colocando para vocês de uma forma bastante rápida, que eu também não tenho tantas certezas como você acha que, ou eu acho, eu sempre coloco para o Jairo que a gente está. Essas certezas assim fortes mesmo eu não tenho. Eu sempre tenho dúvidas e coloco as dúvidas e venho e vou tentando melhorar o caminho, né? Mas essa certeza em relação a hinos é um lugar bem movediço, porque eu observei que há um canto muito distinto de acentuações, de palavras, de repetições, que são diferentes na casa. Isso é um trabalho assim, quem for fazer um trabalho de acadêmico, ele pode começar a fazer as versões de tal data, até ver o mesmo inário sendo cantado, ele vai ver diferenças. Caiu para mim? Pode Caiu. continuar falando Caiu. aí, é que apertou um comando errado aqui, mas a gente está te ouvindo. O comandante, está me ouvindo ou não? Estamos Estamos sim, pode continuar Tá falando aí. Voltou, Paulo. ouvindo. Estamos te ouvindo. Então, pronto. Então é um trabalho para ser feito assim, para ver aquela mesma comunidade executando o hino em vários momentos diferentes. Então, e fazer anotação. Mas eu observando esses inários, eu identifiquei muitas diferenças entre as casas, como fossem sotaques, como fossem sotaque de cada casa. Então, eu não quis entrar nessa seara porque eu já estava me movendo com muita coisa polêmica. E o A internet Inário. do Paulo está ruim, não é isso? Tá ruim? Não, estamos ouvindo Deixa eu ver. bem. Tá Estão ouvindo bem, ouvindo né? bem, estão ouvindo bem. Para mim está chegando cortado o áudio. Pronto. Então, é um terreno assim que precisa ouvir várias Tá? versões. Tranquilo. Precisa ouvir várias versões e eleger uma melhor. Eu acho que isso tem que ser feito um trabalho direcionado a isso aí. Eu não Vocês me continuam dediquei. ouvindo? Ok, Tá ouvindo, né? Ô, estamos Jairo, a gente ouvindo. está ouvindo. Você que tá num delay aí, Jairo. Viu, Catana? Então, assim, eu posso te dizer, use o da Dona Persília, mas eu acho que a gente ainda tá longe de chegar a um lugar comum para todos, né? A gente, assim, dizer, ó, essa é a versão geral. Tem muita diferença. Legal, eu vou continuar. O Jairo parece que saiu da sala aí. Eu vou continuar lendo as perguntas aqui. Sim, O Renato, ele coloca uma questão sobre duas questões aí. A primeira sim, sobre o bendito de Sexta-feira Santa. Aí eu acho que a sim. curiosidade vem antes. Isso era uma prática que o mestre já tinha implementado isso em termos de ritualística. Isso é uma coisa que veio depois. E aí ele faz uma Não, citação. Aí depois ele faz uma citação aqui sobre a versão de Dona Francisca, né? Do É Luiz irmã de Luiz Mendes. Mendes. é. Mas foi Dona Francisca mesmo que trouxe para o mestre isso aí. Não foi, que eu saiba, não tem. Todo mundo sabe que foi Dona Francisca que levou para o mestre esse bendito. E ele gostou e colocou no trabalho. Não tem muita. Tem alguma polêmica? Eu acredito que não, né? Acho que o bendito é bendito. Em que momento que ele ocorre no trabalho? Que momento? Ao final, né? Ao final do trabalho se canta sou filho do poder, e depois do Sou Filho, né, que é da Sexta-feira Santa, se canta Bendito. o Bendito. E se fecha o trabalho. Aí ele faz só um apontamento aqui sobre uma questão de forma de expressão, né? Ele fala que a Dona Francisca canta beijou divinamente e o seu Luiz sugere que seria devidamente. Aí não sei se tem alguma pesquisa mais profunda nesse tema aí. Tá vendo que vocês aí que têm um quê para Inário podiam fazer a pesquisa sobre Inário, né? E trazer algo, usar um pouco dessa metodologia, ver várias versões, ver vários pontos fortes, tem um estudo musical aí para se fazer.
E realmente tem muita coisa ainda para se fazer. Eu não dei conta. Eu fiz uma parte, né? Eu acho que o Jair fez outra, mas Eu essa tenho, aí, eu, eu tenho colocado sempre, Paulo, em todas as reuniões e aonde eu andei, é essa necessidade, né? Eu acho que ela é urgente, né? Da gente conseguir conseguir ter uma estrutura, né, dos inários aí que possa ser universal. Não, eu não sonho de ser universal porque ninguém vai conseguir chegar nisso nunca, mas a gente precisa resgatar isso, com certeza. não sei. Então, Beleza. relação inária, sim. Aí o Renato continua aqui, uma outra curiosidade agora sobre o decreto de serviço. Qual que é a origem desse decreto que você publica no livro, né? No Eu Venho de Longe. Falar pra gente um pouquinho aí. O decreto também, ele volta no Estou Aqui, né? O decreto, porque o decreto é o primeiro a ser modificado, né? É, A, a e vem leitura, sim, a leitura após a morte do mestre foi o primeiro a ser modificado, foi a leitura do decreto. O decreto, ele ditou para Dona Persília, Dona Persília escreveu. Aí, Dona Persília, eu acho que eu estava aqui, agora não está o Matheus aí. Mas eu acho que nessa visita que a gente foi lá, ela mostrou a versão que o mestre ditou para ela, que é essa que eu coloco lá. Foi o que é mestre mesmo, né? original. É original. 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 Aquela imagem que você publica lá, então, é a imagem de punho da Persília. Da Dona Persília. Dona Persília. Ali eu fui com o Matheus lá na casa dela. Inclusive, a avó de Matheus morava na mesma rua da Dona Persília, lá no bairro Floresta. Então, era muito perto a casa de Matheus para a casa da Dona Persília. A casa da avó de Matheus. Né? E a gente foi lá e foi numa dessa que a gente foi que a gente pegou a versão. A gente pegou a versão da mão dela mesmo. A gente tirou a foto, não é pegou a versão, não. Tirou a foto, ficou na mão dela. A gente só tirou a foto e publicou. Então não tem nem o que questionar, né? Não tem nem o que questionar. Então, é tudo É, questionável. é a governanta, né? A mulher que escreveu, é original. Não tem nem para onde correr. Mas se você for ver o decreto, esse decreto original que o Paulo fala, que eu acho que é o mesmo que eu coloquei no meu livro, ele deixa, ele não deixa dúvidas, ele não deixa questionamentos, sabe? Tem uma vibração, tem uma energia muito boa. Se você for ver os acréscimos que foram feitos nos outros decretos, aí fica aquela coisa muito, não sei se é paternalista a palavra certa, né, o Paulo? É, vai criando as versões. Eu sei que a primeira versão também conseguia a segunda versão, fizeram já logo após a morte do mestre, já tem essa versão. E eu consegui essa versão também. Está lá. Não sei se eu publiquei em foto, mas foi o primeiro a ser mudado. Não sei se respondi aí a todo, não tem polêmica Respondeu. sobre isso. Sim. A Eu estou polêmica que vendo. tem foi reescrito. E aí, mais perguntas? Aí continua perguntando aqui. Ele pede para falar sobre a questão do uso do rapé, né, dentro da Ele pergunta ritualística. sobre o rapé mesmo. Na ritualística. O que eu saiba, o rapé não faz parte assim da ritualística assim, do daime diretamente, mas, por exemplo, quando está no feitio, aí faziam uso do rapé para a frieza, às vezes da madrugada, vem uma friagem, então evita da pessoa gripar. É um uso mais assim, não dentro do salão, mas é um uso assim, no feitio, é um uso às vezes fora do salão, como o povo também faz uso de tabaco lá, né? Então, faz fora do salão. É o mesmo uso do tabaco, é o uso do rapé. Esse ponto aí é um ponto que exige da gente também bastante atenção, né? Porque uma coisa é você usar, né, de uma forma medicinal, como foi posto, né, dentro de um contexto.
E outra coisa é o Sim. que a gente tem observado, que o caminho que vem seguindo, né? Essa questão, principalmente essa chegada do rapé, né, nos centros urbanos aqui que a gente pode observar, né? Que aí chega de uma coisa assim, de usar a todo momento, né? Em qualquer contato enfim, sem critérios, né? Enfim, é uma situação que vai se tornando delicada, né? Por causa dos índios, né, que estão circulando, aí tem um rapé no Quini, tem uns caxinauá, tem vários tipos de rapé, né? Mas o rapé do mestre não é feito com isso, não. O rapé do mestre é feito com cravo, é feito com peão branco, é feito com erva doce, feito com tabaco. Acredito que só isso aí. Você coloca aqui no livro, você põe ainda imburana e cabacinha. Cabacinha. Não dou conta, não. O conhecimento é do povo. Olha, Conhecimento cabacinha curava muito sinusite, viu? Minha mãe fazia essa receita com cabacinha. Curava é, muito sinusite. sinusite. Então, pronto, tá vendo? E roda. Então, rapé é um uso fora, não é um uso dentro do salão. É, Agora, já teve modificações, por exemplo, o mestre Neu fumava charuto no início, pelo menos na década de 60, ele fumava dentro do salão. Aí depois foi colocando para fora. Aí é isso que as pessoas não compreendem. Ele era um negão, um preto velho, tá certo? Mascador de fumo, fumava tabaco, soprava esse tabaco no daime, e as pessoas hoje têm uma visão do tabaco da indústria, e o tabaco que ele tinha, eu acho que era plantado por ele mesmo, ou comprado ali, né? Então, é um outro uso. A gente debater tabaco hoje, para o uso do mestre, são dois momentos bastante distintos aí. tinha finalidades diferentes, né? Objetivos diferentes. Então, tradicionalmente fica o cigarro de palha com o fumo, né? E É, o rapé, mas a caiçuma também, né? Que eram Caissuma. ali no pós-trabalho, alguma coisa nesse sentido que nós vimos isso lá no Alto Santo, nós cansou de ver, tem ainda até ia lá para casa lá e do Paulo e ia tomar caiçuma. Caissuma, é isso aí. O que mais? Ô Paulo, tem alguma orientação sobre a Santa Missa? Quando que ela é executada? Se tem alguma rotina? A Santa Missa, tá aí o Jairo eu não posso nem mentir, né? A Santa Missa é diferente do ICEF. O ICEF colocou uma missa para os mortos, né? Ficou uma missa assim para acho que todo mês tem, toda alguma coisa. A missa no Alto Santo ocorre quando alguém falece, né? Aí tem a missa do velório, aí tem Sétimo missa de dia. sete. Sétimo dia. Oi? A de Missa de sete sétimo dia. sétimo dia tem de 30 dias, depois tem de 6 meses, né? Depois tem a de Aham, ano, de ano. a de ano. E a Santa Missa é feita no dia de finados, ao final do trabalho. Depois de fechado o trabalho, é feita a Santa Missa. E no dia da passagem do mestre é feita também a Santa Missa, antes, às 4 horas da tarde. Fora isso, é quando alguém morre. Certo, Jair, Excelente. ou não? Certo. Excelente. Certíssimo. Certíssimo. Não. Certíssimo, não tem outra. Agora, no ICEF, eu criou uma coisa de fazer isso todo mês, ou fazer toda semana. Não sei de onde veio. Ok. Dentro dessas suas andanças aí, você já ouviu falar em alguém que começou a compilar um ritual, um documento com a ritualística, algum tipo de orientação nesse sentido? Ou na época do mestre, ou depois, algum centro que escreveu algo assim? Algo assim, o que? Da doutrina, compilado. É um compilado de ritualística, de orientação, uma espécie de um manual. Tem do Antônio Macedo, que é muito conhecido, não? Você não conhece, não? O documentário de Antônio Macedo? Antônio Macedo. É o Lua Branca? É Lua Branca, Não, Jair, o nome do não, filme, não, não? não. Não, é não. Eu esqueço o É nome não. agora, mas é Mas bem é um filme. antigo, né, também. Oi? Ele é bem antigo, né, esse documentário. É bem antigo.
bem antigo, mas quando fala assim de ritual, eu me lembro desse filme aí. É um compilado. Ah, tá aqui. A Vida de Raimundo Irineu Serra. Pronto, aí. Antônio Macedo. Que também esse filme roda por aí e ninguém sabe que foi ele que fez. E é uma pessoa que tem um acervo grande de fotografias, viu? Ave Maria, fotografia, filme, quando desmontaram o É, túmulo, quando montaram, quando tudo isso. Ele tem. Essa foto do Estou Aqui, tu viu aquela foto do Estou Aqui, não tem? Foi Antônio Macedo. ele tem um acervo. Ele e o Pimentel que são os caras que têm mais um acervo hoje em termos de áudio, de vídeo, são os dois. Porque Agora, esse aquela foto documentário é parece gravado lá conhece. no seu, no Lair, No não é? No seu Nica, Nica? Nica, Isso é Samir. no tempo que o Grangeiro era presidente. É. É aquele Mas vídeo veja só, antigo. eu consegui acesso ao Antônio Macedo através do seu Daniel Serra. O seu Daniel Serra foi a pessoa que me abriu as portas. Então, eu fiquei amigo do Antônio Macedo muitas vezes. E Antônio Macedo é igual a quiabo, é liso, ele escorrega. Ele escorrega, ele vai escorregando assim, vai saindo, e você tem que pegar ele de jeito. Então, não é todo mundo que ele passa material, não é todo mundo que ele mostra. Rapaz, Às vezes, me jogaram umas cascas de banana, Paulo, né, na edição do livro, né? E Antônio Macedo e outra pessoa, não, por que você não publica foto tal? Eu digo, olha, primeiro que eu não tenho autorização para publicar, e eu sei que se eu publicar sem autorização, eu vou sofrer um processo. vai. Aí eu preferi não publicar. Você vê que tem pouquíssimas fotos que foram. É É, melhor você. É melhor. e é escorregadio. E agora é o seguinte: Mateus não está mais aqui, mas Mateus mesmo sofre na mão dele. Que até hoje Antônio Macedo tem um acervo com a dona Cota, que é a mãe do seu Porra, Daniel Serra. que teve aqui no E não, Acre, morou aqui no Acre. aí o Matheus diz: Não, rapaz, me dá esse material, rapaz, eu estou procurando. Até hoje procura. Mas tem, eu já vi esse material. E ele. Matheus pena e não consegue com ele. Ok. Eu joguei a batata. Eu peguei o seguinte, Gustavo. Eu peguei as fotos e peguei as fotos que ele me deu e botei que é acervo dele. O acervo é de Antônio Macedo. Certo. Quem responde é ele. Tá certo. Responde a ele. Então, assim, Antônio Macedo, essa foto do Estou Aqui parece que é uma foto conhecida do mestre, mas eu nunca tinha visto uma foto do mestre ele com um cachecol tipo francês com uma joia, que aqui tá, você vê no livro, está com uma joia bem aqui assim, tipo um cachecol francês. Eu digo, rapaz, que foto. Aí pronto, acabou no livro, foi assim, inédita. Tem muita coisa aí. Agora, tem muita coisa na mão do pessoal da 5.000. Não sei quem tem muita coisa na mão da 5.000. Tu não viu não que surgiu umas fotos, assim, não é nova, né? Aquela do moinho, da casa de farinha, mais aberta. Não sei se você já viu agora, que tem a foto da mãe de Mateus, tem a foto da filha do Tetel, aí tem aberta agora. O mestre Nel no centro, um monte de gente espalhada. Assim. Pronto, são novas fotos desse momento, com mais abertura, com mais ângulo, com mais tudo, e veio de lá da 5.000. Agora, quem era 5.000, eu não sei. Nossa, que bom, hein? Da 5.000. Então tem um acervo gigante. Vamos para outra pergunta, não? O pessoal tá perguntando aqui, essas dúvidas sobre rapé, estão perguntando sobre cruz de Caravaca, mas isso aí tá tudo no livro lá, né? Eu venho de longe. A gente já. Que é povo que é mastigado, né? É, então, eu Tá acho que tudo é isso. lá. Adriano, deixa eu fazer Vamos minha partindo. última aqui, então. Já que nós estamos Isso. caminhando, deixa eu só fazer minha última aqui. Como se diz, a cereja do bolo. Tá lá o livro, eu venho de longe, né? Eu estou aqui, 2 publicações. Eu acho que, como se diz, né? Já que o pessoal tá falando aí se não tem nenhum manual, eu considero ali o manual. Já é um manual.
para a gente É. utilizar, né, e poder verificar essas adaptações, alterações que a gente tem necessidade de estar empreendendo para seguir o caminho, né, seguir a forma originária, né? A gente, você relatou aí muito bem a respeito de como que se deu essa construção desse seu trabalho, mas assim, a pergunta que eu gostaria de fazer era o quê? Ficou alguma história, depois de dezenas de anos, ficou alguma coisa que você gostaria de colocar lá e hoje, já com a maturidade do tempo, daria para expor alguma coisa nova aí para nós? Olha, eu vou concluir com mais ou menos a história que eu comecei, né? É assim, eu estava pretendendo fazer um terceiro, que era sobre a patrimonialização do Daime, né? Quer dizer, ele se torna um bem cultural e esse bem cultural ele passa a ser protegido como um patrimônio. E isso entra da década de 90 em diante até os dias atuais. Mas aí é muita polêmica, entra a dona Rosilda, entra mais não sei quem. Aí eu disse, rapaz, eu já sou herege demais, já levei tanta. Como diz, até a dona Peregrina, a madrinha Peregrina, tem que ter costa larga, a minha já diminuiu, já não aguento mais tanta lambada, não. Aí eu disse assim, ó, chega, tá bom esses dois, eu não quero mais me envolver em política, não, porque é muita polêmica. E aí eu não. Tem muita história. Está recheado de histórias que continuaram. Né? O Alto Santo não mudou. Por exemplo, as fardas do mestre, no tempo do mestre, a farda da mulher, se você olha nas fotos, era saia no joelho. E depois virou burca, né? Virou algo tipo saia longa. Se convencionou. A Rosilda, eu acho que foi a Rosilda, não foi, Jair? Exato. Pronto. Aí se convencionaram, fizeram tipo uma burca. Aí tem coisas que o mestre Irineu era muito mais. Se você ver, olhar, é isso que eu trago também no Estou Aqui. O mestre Irineu, ele era um mestre carismático e mutante, porque ele o tempo todo criou novos rituais, ele melhorou as fardas, ele foi melhorando o ritual. A concentração com essa farda foi 3 anos antes dele morrer. Esse negócio de cantar o inário de aniversário dele só foi depois da morte dele, porque enquanto ele estava vivo, foi festa, 3 dias de festa. O que eu sinto é que, assim, eu gostaria de escrever sobre isso, que boa parte da parte lúdica do mestre Neu, que eram as quermesses, que eram essas festinhas com daime, dança, dançante, tudo, valsas, você mazurcas, tudo isso era uma parte lúdica do daime. E acabou que o daime ficou só a parte ritual mais formal. Ficou, e isso eu vejo com uma certa preocupação, porque perdeu a parte lúdica, perdeu aquelas festas, o encontro, a comunidade, Comunidade, né? O aspecto comunitário. as quermesses, as danças, isso quebra, porque, como o Jairo falou, o ritual vai ficando muito militar. E as festas quebravam com essa formalidade militar. Tinha a formalidade militar no ritual, mas também tinha essas festas com daime, tinha essas outras vivências, quermesses, o que a gente está escutando da Escola Cruzeiro, tudo era um encanto, era magnífico. E eu acho que falta essa contrapeso, porque hoje só ficou o ritual mais formal. O A mestre, gente perdeu. o mestre trabalhava do jeito dele, né? O social, né? O social. Isso era bom, isso era bonito. Né? Tinha os arraiais, nossa, tinha Isso. tanta coisa boa, né? Tinha futebol, tinha time de futebol, entendeu? Para a juventude. Então, o Paulo está Ortodoxou, correto. né? É, Ortodoxou a história. isso vai tá se perdendo, né? E aí o aspecto comunitário e coletivo vai junto, né? É a tal da lei de Muricy, né, Paulo?
É isso, é isso que eu sinto mais falta, porque quando fica só o ritual daquele formato e não tem os outros momentos que tinha, que você chegou a presenciar com seus irmãos, mesmo após a morte do mestre, então é um movimento lúdico, era como também cantar Inário, que vocês iam cantar Inário em casa, aí tinha Daime para Dinários cantar o Inário, Rondantes. Dinários os irmãos Rondantes. Rondantes, tinha toda uma coisa mais lúdica, mais fora do formal ali. O formal é muito bom, mas quando só fica ele meio que está dizendo assim, está faltando algo, e o algo é esses arraiais, são essas festinhas, são E esses... essa coisa que eu venho, que a gente vem colocando, Paulo, no movimento, e aí muitas pessoas perguntam, mas qual é o objetivo e tal? É criar ambiente onde se fale do mestre Irineu, e fora do ritual também, né? Sim. Olha só, nós estamos aí com quase 2 horas falando sobre o mestre, não é tão bom, tão gostoso, sem tomar daime, né? É, E esses encontros que ele promovia, ó, as famílias se relacionavam, as famílias se conversavam, se abraçavam. Quantos casamentos não surgiram de eventos como esse, né? Quantos casamentos não surgiram? Então, o mestre é impressionante, ele foi fantástico, ele era uma pessoa igual o Bradesco, era completo. É Ipiranga. pronto, é piranga. Aí É o posto Ipiranga. É posto inteiro. então é isso. A gente É fica isso. imaginando, né, cara, o cara semi-analfabeto. Eu não conheci pessoalmente, não tive esse prazer, mas tanto de coisa que ele fazia impressiona a gente falar hoje sobre isso, é complicado. Precisa resgatar isso. Precisa. Então, eu acho que é isso, né? Então, tem tanta coisa ainda para se fazer, então tem muita coisa para se pesquisar. O evento não é só um começo, e aí, tanto que o Jairo traz mais coisas, o outro vai trazer mais coisas, e assim vai. Agora, o Jairo só colocou esse livro que já estava escrito, ele faz um tempo que ele vem protelando, aí saiu, Você mas sabe a história, você sabe a história. A notícia desse livro é desde 2008. Eu falei, mas cara, que gravidez é essa para parir tão longa assim para parir uma criança? Mas chegou, né? Ainda bem. é porque você não sabe como é ser da comunidade, e Jairo é da comunidade de Alto Santo, É, é de dentro. Não é fácil para ele, não. Não é fácil mesmo. Eu sei que não é fácil, porque eu comi farinha junto com esse povo, dormi na casa do povo da Dona Lourdes, aí da Doca, então eu já comi farinha junto, eu sei que não é fácil. verdade. São muitos meandros aí. E para ele estar hoje, para ele publicar tudo isso aí, foi um grande avanço, foi uma grande vitória. Ele sofreu um bocado aí, vou lançar esse ano, aí, mas finalmente saiu, graças a Deus. E eu tive a oportunidade de estar no lançamento lá em Rio Branco, lá no Palácio, dar esse abraço nesse mano aí. É isso Valeu, aí. Paulo. Ô, a gente tá Paulo, caminhando como é aí que para tá as a tua 11 esposa, horas. Paulo? Tá bem, tá dormindo desde cedo. Eu vou aí na Bahia, viu? Vou aí na Então, Bahia. outro dia tu teve na Bahia, a gente se encontrou no shopping, tava tu e eu acho que era o prefeito do Quinari. É verdade. Hein? Mas assim, como a gente já está caminhando aí para 2 horas, 11 horas, não só você, tá, Paulo? Mas o Jair, vocês são vitoriosos, entendeu? São pessoas que diferenciaram, né? Porque não é só a vontade ou a necessidade de publicar, não, mas a coragem, né, de se expor, de mostrar, entendeu? Isso aí talvez a gente hoje vê como um livro, não, isso aí é o que vai ficar como um registro para frente, né? Para a gente poder voltar e consultar e a gente tá seguindo. Então, assim, o ganho do que vocês contribuíram com esses 2 livros, seu e o do Jairo, assim, isso não tem nem como a gente mensurar, não tem como a gente escalar, entendeu? E poder verificar a importância de trazer isso aí, essa memória para nós, através dessas obras literárias, tá? Então, assim, eu queria deixar o meu agradecimento aqui
por você, o respeito, a gratidão, né? A sinceridade, e de você sempre atendeu quando eu também estive ali perguntando alguma coisa, você sempre colocou pronto, o Jairo também, e é com isso que a gente vai crescendo, a gente vai engrandecendo e vai fazendo com que as outras pessoas também possam estar acessando e pode estar também buscando essas informações. Então, eu quero agradecer aí pela participação dos dois, né? Eu acho que foi até melhor, né, o Bruno, porque os dois ficou como os interlocutores ali da história, né? Talvez uma hora dessa nós coloca o Jair para falar sozinho aí também, né? Mas já sabe Não, muito. Sai é muito, bom, sai muito, sai muito. é bom porque um puxa pela memória do outro, né, Paulo? Puxa, a gente vai puxando que vai É ajudando. Mas muita eu queria coisa, agradecer. É muita é coisa, muita informação, né? É, É muita, muito. eu é muito. quero deixar essa mensagem também, assim, que esse encontro de hoje, ele é parte de um movimento que a gente vem construindo junto com o Jair aí, e agora junto com outros dirigentes de centros que estão focados em adequar suas ritualísticas ao que o Messi deixou, né, até o ano de 1971. E a gente tem um grupo já que a gente vem se encontrando aí regularmente há 2 meses, né? E deixar o convite aí para que se tiver mais algum dirigente aí de um grupo que tenha que sentiu já em algum momento dessa trajetória ser chamado, né? Todas essas propostas que foram postas aí pelo Paulo, né? De investigar os cenários, saber qual que é a referência, né? De marcar quais são os hinos que dão viva, quais hinos se cantam em pé, né, poder fazer esses registros, né? A gente já levantou algumas polêmicas sobre quais são as palavras que são ditas na hora de encerrar o trabalho, né? Então, assim, enfim, são muitos detalhes que esse grupo tem buscado já se conhecer e começar a mapear isso aí para poder desenvolver um trabalho nesse sentido. Então, eu vou deixar o meu contato aí no chat, e aí, se alguém tiver interesse aí, pode entrar em contato comigo, né? E aí queria aproveitar aí para o Paulo poder deixar as últimas palavras dele também e falar para o pessoal como é que adquire os livros, né? Porque como a gente disse várias vezes, no livro hoje é que está a referência documental, né? Do que a gente tem aí de mais robusto. Então é isso, Paulo. Então, pronto. Eu queria agradecer a todos nós que estamos aqui, porque cada um de vocês, de alguma forma, conheceu essa doutrina e gosta dela e está aqui hoje presente nessa live, né? Até porque participam, gostam desse trabalho do mestre, eu já conheci, eu vim participando, então agradeço a todos nós que estamos vivos, né? Que a passagem na vida, como diz o mestre, é rapidinho. Daqui a pouco a gente, papai chamou, a gente vai. Então, eu agradeço a todos vocês. Tem muita coisa para ser pesquisada, tem muita coisa para ser ainda melhorada e que o que eu puder ajudar nesse sentido, eu sempre tive, desde que Jair começou essa caminhada de trazer outros centros para o Alto Santos, como foi o caso do Eduardo, do Cláudio e de tantos outros centros, eu também sempre tive disponível nesse sentido, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer por esse trabalho. É uma dedicatória que eu tenho à doutrina do mestre e é uma homenagem ao seu Daniel Serra. Então, agradeço a todos, agradeço a noite, agradeço a oportunidade. E eu saber, a gente vai se apropriando. Isso aí é só o que me moveu, que foi uma paixão, né? Foi esse amor pela doutrina que fez é, escrever, né? Como também eu acredito que foi assim, pelo amor que o Jair teve à doutrina, ele escreveu também agora o vovô Irineu. Então, é esse amor grande que o mestre Neu ajudou a desenvolver no coração de todos nós, que a gente deve zelar por ele, né? E vamos o que a gente puder fazer aí, vamos fazer para ajudar essa doutrina a ficar brilhante, viu? Então, um abraço a todos. O livro, eu não verifiquei, mas deve estar na Amazon, que é uma forma de referência. A outra forma é com o meu telefone. Se alguém botar no chat aí, que eu estou sem óculos aqui, eu tenho que pegar o óculos para poder escrever aqui no chat e tudo. Dita aí que eu escrevo aí. É 71 Vou falar. 9 9171 3033. É o meu WhatsApp. Aí fala comigo e o Pix também é esse número aí.
E aí fala comigo que eu mando, eu tenho como mandar todos os dois, que eu tenho acesso aqui na editora. Isso, quem E tiver aí, oportunidade aí, aproveita, adquire para ele poder lançar o terceiro aí, né? Que já ficou a promessa. Ô, Paulo, mas Paulo, pô, o Rafael disse que vai comigo aí para Bahia, viu? Tá ouvindo a gente aí. então pronto, vamos Disse, embora. disse Tomar um que banho de vai. mar aqui, comer uma E outra acarajé. coisa, esses teus cabelos brancos já é do Estou Aqui, ou do Estando Como É? Aumentou os cabelos Eu brancos. estou aqui, foi os cabelos brancos, consumiu tudo. Né? Aí foi um alívio na hora que eu publiquei. Foi realmente um alívio muito grande, porque é uma história muito forte. O Estou Aqui, para mim, é muito forte. Muito, mas Legal. muito forte mesmo. Tá bom, E mano. agora, em breve, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu pretendo aqui para o final do ano disponibilizar tanto a tese quanto a dissertação em PDF. Vai estar no repositório Ótimo. da UF. Aí vai ter mais coisa. Aí, se alguém tiver interessado em mais assuntos, vai ter lá. Ótimo. Porque Legal. o Bom que demais. está na. Foi tirado muita coisa, muito dado sensível. Sensível. Tanto no Eu Venho de Longe como no Estou Aqui. Aí vai estar disponível na dissertação e no doutorado. Tem uma linguagem um pouco mais científica, tem muita coisa que não está lá. Ótimo. E também porque no Estou Aqui tem a participação do Edward, que é uma linguagem em relação ao Ceflures, esse que escreveu a parte de Ceflures lá. Eu só fiz uns comentários sobre essa parte. E sempre, quando tem uma visão do Alto Santo, eu vou lá e medir. Eu disse, mas no Alto Santo se vê assim. Né? Sempre quando ele coloca alguma coisa lá no livro Eu Estou Aqui, eu sempre diz, no Alto Santo não se vê desse jeito, não, se vê assim. E olha, Então, estamos concluindo com 28 participantes aí, ó. o negócio tá bom, hein? Hoje a noite foi Tá. boa. Foi boa. Então, pronto, um abraço a todos e até breve. Espero que em breve a gente se encontre novamente. Vamos sim. Deus quiser, Até Paulo. mais. Um Boa noite para abraço. todos. Boa Boa noite. Boa noite aí para todos. Beleza.